irmãos e irmãs, vivendo o tempo pascal, hoje nós somos convidados a olhar para Jesus como nosso pastor, o nosso bom pastor. O quarto domingo da Páscoa oferece para nós, no Evangelho, a leitura do capítulo 10 de João, que fala para nós da parábola do bom pastor. O ano litúrgico fragmenta esta passagem do Evangelho. No ano A, nós vamos dar destaque à figura da porta. No ano B, a figura do pastor. E neste ano, o trecho que nós ouvimos, o destaque vem para as ovelhas. E somos todos nós. Para nós compreendermos, entendermos a revelação de Jesus, nós precisamos ouvir Jesus. Precisamos ter uma aproximação. Precisamos estar em sintonia com Jesus. Precisamos estar muito próximos de Jesus para ouvir Jesus. Esta é a verdade para todos nós, como ovelhas. Ouvir e seguir é uma afinidade, não tem como. Se nós queremos entender a revelação de Jesus, nós precisamos ter uma afinidade com Ele. Jesus é aquele que nos guia, por isso não podemos e nem devemos estar do lado e nem à frente de Jesus. Precisamos segui-lo. Mas ouvir Jesus implica no nosso coração, na nossa vida, esta intimidade muito profunda. Não é assim quando nós conhecemos a voz de uma pessoa, a gente não precisa nem ver a pessoa. Só de ouvir a voz eu já sei quem é. Pode existir uma parede entre nós. Qualquer obstáculo que pode existir entre nós, eu ouvir aquela voz, eu sei, é fulano. Isso significa o quê? Uma afinidade que eu tenho com aquela pessoa. É isso que precisamos ter com Jesus, uma afinidade. Se hoje nós queremos olhar, conforme as leituras apontam para nós, as ovelhas, nós somos também chamados a refletir no sentido que a igreja quer dar a este quarto domingo da Páscoa. O domingo em que a igreja se une em preces pelas vocações, em oração pelas vocações. É um domingo universal de oração pelas vocações. A vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação familiar, a vocação dos educadores da fé. Mas nós, olhando para o que a igreja pede de nós nesse dia de hoje, nós somos convidados a olhar as duas leituras que nós ouvimos, a primeira e a segunda leitura, que vem trazer para nós uma verdade: a comunidade. A questão cristã que o Antigo Testamento aponta para nós e que essas duas leituras apontaram para nós, a questão é a comunidade e não o ministério. A comunidade. Nós ficamos preocupados com a carência de vocações. E até aqui na nossa Assembleia, inquietou um bom grupo de irmãos e irmãs na nossa Assembleia a ausência da pastoral vocacional. É uma questão que realmente nos preocupa. Mas nós precisamos olhar para a carência de comunidades autênticas. Nós precisamos de comunidades autênticas. Não devemos nos perguntar: a nossa comunidade cristã está sendo uma comunidade autêntica? Comunidades cristãs
conscientes da responsabilidade da fé. Comunidades cristãs cumpridoras da tarefa que lhes cabe. Dessas comunidades que vão brotar os ministérios. São dessas comunidades que vão brotar as vocações. E nós nos reunimos em assembleia justamente para ajudar as nossas comunidades a serem comunidades autênticas. Muito mais do que palavras bonitas que poderemos traçar aqui no nosso objetivo, nas nossas prioridades, muito mais do que isso, é a autenticidade das nossas comunidades. É isso que nós precisamos fazer acontecer nas nossas comunidades. Que realmente possam dizer para nós: vejam como eles se amam. Nós vimos na experiência de Paulo e Barnabé, eles missionários, eles levaram a palavra de Deus para uma comunidade. Quando a comunidade reagiu contrário à ação deles, eles não desanimaram, continuaram a missão, até viveram aquilo que Jesus falou no Evangelho: tira a poeira dos seus pés e continue a missão. Será que as nossas comunidades têm essa garra? Nós estamos construindo comunidades como esta garra, ou comunidades centralizadas em ministérios que muitas vezes são poderes, e poderes arrogantes. E não estou falando só de padre ou de mim como bispo, não, de muitos irmãos nossos, muitos leigos que estão à frente das nossas comunidades e são arrogantes no seu poder. Como que nós vamos então viver como comunidades autênticas? É isso que nós precisamos construir na nossa vida cristã. Comunidades responsáveis, conscientes da fé. Como que nós ouvimos muitos dos nossos irmãos falarem para nós: fulano deixou a igreja, ciclano deixou, foi para aquela, foi para outra. Aí nós nos perguntamos: mas como que nós estamos realmente fortalecendo a nossa fé e sendo responsáveis com a fé que alimentamos? Aí nós vamos entrar numa grande preocupação que estamos pontuando aqui, que brotou das nossas comunidades, que é a formação. A formação que nós buscamos, ela é uma formação eterna. Se nós somos discípulos e temos consciência de que somos discípulos, nós somos eternos aprendizes. O discípulo está sempre aprendendo. Por isso, sempre precisamos estar buscando a formação. A formação para nós, padres. Qual o último livro de teologia que você leu, meu querido padre? Que livro de teologia você está lendo no momento? A formação para vocês, irmãos leigos. Qual a sua preocupação em compreender cada vez mais o pensamento da igreja? Nós estamos recebendo uma quantidade de documentos da igreja. É um estudo outro. O Papa Francisco, em 3 anos, o seu pontificado, olha quantos documentos ele já colocou para nós, né? Exortação, carta, né? E a gente às vezes não consegue ter tempo de ler tudo isso daí. Então nós precisamos realmente de que alguém nos ajude a fazer a leitura desses documentos, mas nós também precisamos buscar esses documentos. Aí nós vamos percebendo que a responsabilidade da nossa fé, ela passa por esse veio, por esse viés da formação, mas ela passa sobretudo pela firmeza. O que diz o livro do Apocalipse, daquele grupo que ali se reuniu? Aqueles que passaram pela tribulação. A responsabilidade da nossa fé passa pela nossa tribulação. Passa pela nossa tribulação. É assim que nós vamos enfrentando. Ontem foi muito rico uma experiência que eu tive. Hoje eu pensava nisso, quando eu meditava sobre essa reflexão que faço com vocês.
Eu tive a oportunidade na refeição de sentar com uma de nossas irmãs, cheia de vigor, cheia de esperança, falando da sua vida, do seu compromisso paroquial, e de repente a conversa nos conduziu a uma chaga de dor que ela tem, uma perda de uma única filha. E ela disse: a igreja me deu a firmeza. A igreja me deu a firmeza. Depois do jantar, sentando com outras pessoas na conversa, um dos nossos irmãos partilhou uma situação de um irmão seu que viveu no espaço de 6 anos 7 perdas: pai, mãe, esposa grávida. A criança nasceu 2 meses depois, a esposa veio a falecer. Então são dores que passam no coração dessas pessoas. E eu rezava, falei: meu Deus, com tanta dor na vida dessas pessoas, e elas estão aqui testemunhando a fé, permanecem firmes na fé. Essa é a responsabilidade da nossa fé. Essa é a responsabilidade. Tribulações todos nós passamos, mas queremos fazer parte desse grande grupo que o livro do Apocalipse traz para nós. A tarefa que temos como cristãos não é construir uma comunidade perfeita, mas é lutar para que a nossa comunidade seja cada vez mais uma comunidade próxima ao coração de Jesus, uma comunidade que busca a perfeição e seja cada vez próxima. Então a nossa tarefa, ela implica o amor ao próximo, o amor aos mais necessitados, o amor aos excluídos. A nossa tarefa como comunidade é conservar a nossa casa comum. Que hoje, dentro desse espírito da Assembleia, possamos realmente assumir esse compromisso de sermos uma comunidade cristã autêntica, uma comunidade cristã responsável, consciente da fé que tem, uma comunidade cristã cumpridora das tarefas que o Senhor nos passa. Amém.